Você já se perguntou por que certas verdades sobre relacionamentos nunca são discutidas abertamente? Porque existe uma espécie de conspiração silenciosa em torno de como as dinâmicas de poder realmente funcionam entre homens e mulheres. Há 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel escandalizou o mundo ao revelar como o poder político realmente operava, não através de idealismos românticos, mas através de estratégias calculadas e uma compreensão brutal da natureza humana. Hoje, essas mesmas dinâmicas se manifestam de forma ainda mais sutil no teatro das relações pessoais. Aqui está uma verdade inconveniente. Enquanto você consome conteúdo sobre como conquistar e técnicas de sedução, existe um jogo muito mais sofisticado acontecendo. Um jogo onde as regras nunca foram explicadas para você. E talvez, apenas talvez, isso não seja coincidência. O que você está prestes a descobrir não são truques ou técnicas. É uma análise psicológica profunda sobre como funcionam as dinâmicas de poder, validação e atração na era moderna. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre relacionamentos, porque algumas verdades são desconfortáveis demais para serem admitidas publicamente. A pergunta não é se você está pronto para essas revelações. A pergunta é: você tem coragem suficiente para aplicá-las? O jogo invisível. Por que as verdades sobre poder e sedução são mantidas em segredo? Existe uma razão pela qual os insights mais poderosos sobre relacionamentos nunca chegam aos livros de autoajuda populares. Não é porque são complexos demais, é porque são eficazes demais. Pense nisso. Vivemos em uma sociedade que transformou o romance em uma indústria bilionária. Filmes, livros, aplicativos de relacionamento, coaches de sedução, todos vendendo a mesma fantasia açucarada de que o amor é puro, espontâneo e livre de cálculos estratégicos. É uma narrativa reconfortante, mas é também uma das maiores mentiras coletivas da modernidade. Maquiavel observou algo fascinante sobre o poder. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Traduzindo para o contexto moderno, todos veem os resultados, o casal aparentemente perfeito, o relacionamento que funciona, a pessoa que sempre tem opções, mas poucos compreendem os mecanismos psicológicos por trás desses resultados. Aqui está o primeiro segredo que ninguém quer que você descubra. Atração não é democrática. Ela não segue as regras da justiça social ou da igualdade. Ela responde a padrões evolutivos profundos, hierarquias de status e dinâmicas de poder que nossa mente consciente prefere ignorar. Por que isso é mantido em segredo? Simples. Uma copulação que compreende verdadeiramente como funcionam essas dinâmicas se torna muito mais difícil de manipular emocionalmente. Quando você entende que a química instantânea muitas vezes é apenas uma resposta a sinais de status e confiança, quando você percebe que a paixão avassaladora frequentemente surge da percepção inconsciente de valor e escassez, você para de ser um consumidor passivo da indústria do romance. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas e se eu te disser que essa irritação que você sente quando vê alguém jogando em relacionamentos é, na verdade, inveja disfarçada? Inveja de alguém que compreendeu regras que você ainda está fingindo que não existem. A verdade mais incômoda é esta: enquanto você está tentando ser autêntico e genuíno, valores louváveis, sem dúvida, outros estão operando com uma compreensão mais sofisticada da psicologia humana. Eles não são necessariamente manipuladores maliciosos. Eles simplesmente pararam de se iludir sobre como as coisas realmente funcionam. Considere isto. Por que algumas pessoas parecem naturalmente magnéticas, enquanto outras, igualmente inteligentes e atraentes, passam despercebidas? A diferença raramente está na aparência física ou no intelecto. Está na compreensão intuitiva, ou aprendida, de como criar e manter tensão psicológica, de como calibrar disponibilidade emocional,
de como projetar valor sem parecer desesperado. Mas aqui está o paradoxo cruel. No momento em que você tenta conscientemente aplicar essas dinâmicas, você frequentemente as destrói. É como tentar ser espontâneo de propósito. A própria tentativa mata a espontaneidade. Isso cria um ciclo frustrante, onde o conhecimento parece simultaneamente poderoso e inútil. A resposta não está em ignorar essas realidades, nem em aplicá-las mecanicamente. Está em desenvolver o que Maquiavel chamaria de virtu, uma combinação de sabedoria, timing e adaptabilidade que permite navegar essas águas complexas, mantendo sua integridade pessoal. A máscara da inocência, decodificando os sinais que você não deveria perceber. Aqui está uma verdade que vai fazer você repensar cada interação que teve nos últimos meses. Você está sendo constantemente testado, avaliado e categorizado. E na maioria das vezes, nem percebe que o exame está acontecendo. A genialidade desses testes psicológicos inconscientes está na sua invisibilidade. Eles se disfarçam de conversas casuais, brincadeiras inocentes ou até mesmo silêncios estratégicos. É como se existisse um currículo oculto nas interações humanas e você nunca recebeu o manual do professor. Vamos começar com um exemplo que vai te deixar ligeiramente paranoico. Aquela pergunta aparentemente inocente: o que você fez no fim de semana? Não é apenas conversa fiada. É um scanner social sofisticado. A resposta revela seu status social, com quem você passa tempo, seus recursos, que tipo de atividades pode pagar, sua energia vital, se você está criando experiências ou apenas consumindo entretenimento. E mais importante, sua necessidade de validação pela forma como você responde. Responder com entusiasmo excessivo, marcado como carente de atenção. Responder de forma muito vaga, catalogado como potencialmente tedioso ou secretivo. A resposta ideal, que poucos dominam, é aquela que revela algo interessante sem parecer que você está tentando impressionar. Maquiavel observou que a natureza dos povos é variável. É fácil persuadi-los de uma coisa, mas é difícil mantê-los persuadidos. O mesmo princípio se aplica à atração. É relativamente fácil despertar interesse inicial, mas manter esse interesse requer uma compreensão mais profunda desses testes contínuos. Aqui está outro teste que você provavelmente falhou sem saber. O teste da disponibilidade emocional. Funciona assim. Alguém compartilha um problema pessoal com você. Sua reação instintiva é oferecer soluções, demonstrar empatia ou tentar consertar a situação. Parabéns, você acabou de ser categorizado como amigo útil ou ombro para chorar. O que você não percebeu é que o teste não era sobre sua capacidade de resolver problemas. Era sobre sua capacidade de manter compostura emocional diante da vulnerabilidade alheia. A pessoa que responde com curiosidade genuína, mas sem urgência emocional, que faz perguntas inteligentes sem assumir o papel de salvador, passa em um teste muito diferente e muito mais raro. Existe também o que eu chamo de teste da escassez artificial. Observe. Alguém menciona casualmente que está muito ocupado ultimamente ou que não tem tempo para nada. A maioria das pessoas interpreta isso literalmente e responde com compreensão ou até mesmo oferece ajuda. Erro fatal. Na verdade, isso é frequentemente um teste para ver se você vai aceitar migalhas de atenção ou se você tem padrões mais altos para o seu próprio tempo e energia. A resposta que demonstra valor próprio, algo como "entendo, me avise quando sua agenda normalizar", é infinitamente mais atraente do que tentar se encaixar na agenda lotada de alguém. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Esses testes não são necessariamente conscientes. A maioria das pessoas não acorda pensando: hoje vou testar psicologicamente as pessoas ao meu redor. Esses padrões estão codificados no nosso DNA evolutivo. Somos programados para avaliar constantemente o valor, a confiabilidade e o potencial de parceiros e aliados. Jung falava da persona, a máscara que usamos em interações sociais. Mas ele também identificou algo mais sutil: nossa capacidade de detectar quando outros estão usando máscaras. Existe uma parte primitiva do nosso cérebro que está constantemente perguntando: essa pessoa é quem parece ser? Posso confiar nela? Ela tem recursos que eu preciso? Ela me vê como alguém de valor? O teste mais cruel de todos é o da reação à rejeição ou indiferença.
Imagine, você demonstra interesse em alguém e recebe uma resposta morna ou até mesmo um não educado. Sua reação a essa rejeição revela mais sobre seu caráter do que qualquer coisa que você poderia dizer sobre si mesmo. Ficar defensivo? Você falhou. Tentar argumentar ou convencer? Falhou novamente. Aceitar graciosamente e manter sua dignidade? Interessante, mas não é um nível mais alto. A resposta que realmente impressiona é aquela que demonstra que a rejeição não afetou sua autoestima, porque ela não dependia da aprovação dessa pessoa em específico. Aqui está o paradoxo mais frustrante. Quanto mais você tenta conscientemente passar nesses testes, mais provável é que você falhe. A autenticidade não pode ser falsificada, pelo menos não por muito tempo. Mas a consciência desses padrões pode te ajudar a desenvolver uma versão mais refinada de quem você realmente é. O paradoxo da vulnerabilidade. Por que mostrar fraqueza pode ser sua maior força? Prepare-se para ter sua mente virada do avesso. A vulnerabilidade estratégica é uma das armas psicológicas mais poderosas no arsenal humano, e a maioria das pessoas a usa completamente errado. Existe uma diferença abissal entre vulnerabilidade autêntica e vulnerabilidade performática. A primeira é magnética, a segunda é repulsiva. E aqui está o problema. Nossa cultura confundiu completamente as duas, criando uma geração de pessoas que acreditam que despejar traumas e inseguranças é sinônimo de ser real. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas ele também compreendia algo mais sutil, o poder da vulnerabilidade calculada. Um líder que ocasionalmente admite incerteza ou erro no momento certo, da forma certa, não parece fraco, parece humano. E humanidade, quando bem dosada, é irresistível. Vamos dissecar isso com precisão cirúrgica. A vulnerabilidade que atrai é aquela que revela profundidade sem desespero, humanidade sem necessidade. É a diferença entre dizer: estou passando por um momento difícil, mas estou lidando com isso, e minha vida é um caos e eu não sei o que fazer. A primeira demonstra que você tem problemas reais, o que te torna relacionável, mas também que você tem recursos internos para lidar com eles, o que te torna atraente. A segunda apenas comunica que você é um projeto de reparo emocional. Aqui é onde a psicologia fica fascinante. Nosso cérebro primitivo está constantemente avaliando se as pessoas ao nosso redor são recursos ou drenos de energia. A vulnerabilidade mal calibrada te coloca instantaneamente na categoria dreno, mas a vulnerabilidade bem executada faz algo mágico. Ela cria intimidade sem dependência. Carl Jung identificou o que ele chamou de ferida sagrada. Aquelas experiências dolorosas que, quando integradas adequadamente, se tornam fontes de sabedoria e compaixão. A pessoa que transformou sua dor em insight é infinitamente mais atraente do que aquela que ainda está sendo controlada por ela. Considere este cenário. Duas pessoas compartilham histórias sobre relacionamentos passados. A primeira diz: meu ex me traiu e agora tenho dificuldade para confiar nas pessoas. A segunda diz: passei por uma traição que me ensinou muito sobre meus próprios padrões e sobre o que eu realmente valorizo em um parceiro. Mesma experiência, processamento completamente diferente. A primeira pessoa está presa no papel de vítima, a segunda transformou a experiência em crescimento. Adivinha qual das duas é mais atraente? Mas aqui está o truque mais sofisticado. A vulnerabilidade estratégica também funciona como um filtro social poderoso. Quando você compartilha algo genuinamente pessoal, mas de forma processada e reflexiva, você está essencialmente testando a maturidade emocional da outra pessoa. Pessoas imaturas vão ou tentar consertar você, ou se sentir desconfortáveis com a profundidade, ou vão usar sua abertura contra você mais tarde. Pessoas emocionalmente inteligentes vão apreciar sua coragem, reciprocar com sua própria autenticidade e criar um espaço de intimidade genuína. É um filtro brutal, mas eficaz. Você descobre rapidamente quem tem capacidade para relacionamentos profundos e quem está apenas brincando na superfície.
Existe também o que eu chamo de vulnerabilidade de força. É quando você admite limitações que, na verdade, demonstram autoconhecimento. Por exemplo, eu sei que posso ser intenso demais às vezes, então me avise se precisar de espaço. Não é fraqueza, é inteligência emocional sofisticada. Você está reconhecendo um padrão, assumindo responsabilidade por ele e criando espaço para que a outra pessoa seja honesta com você. Isso é vulnerabilidade que constrói confiança ao invés de criar dependência. O paradoxo mais profundo é este: as pessoas mais atraentes são aquelas que não precisam de você, mas escolhem estar com você. A vulnerabilidade bem executada comunica exatamente isso. Eu tenho minhas lutas e imperfeições, mas não preciso que você me salve. Estou compartilhando isso porque confio em você e quero que você me conheça verdadeiramente. Mas cuidado com a armadilha da vulnerabilidade performática. Nossa era das redes sociais criou uma cultura onde trauma se tornou moeda social. Pessoas competem para ver quem teve a infância mais difícil, quem sofreu mais, quem está curando de forma mais pública. Isso não é vulnerabilidade. Isso é narcisismo disfarçado. Verdadeira vulnerabilidade não busca plateia. Ela busca conexão, não quer simpatia, quer compreensão. Não dramatiza a dor. Ela a transforma em sabedoria. A vulnerabilidade maquiavélica, se aqui podemos chamá-la de assim, é aquela que serve a um propósito estratégico maior: construir relacionamentos mais profundos, filtrar pessoas incompatíveis e criar intimidade genuína. Não é manipulação, é inteligência emocional aplicada. Se você está começando a ver padrões que nunca notou antes, deixe um comentário contando qual insight mais te impactou até agora. E se esse conteúdo está fazendo você questionar coisas que sempre deu como certas, inscreva-se no canal, porque os próximos 2 capítulos vão revelar dinâmicas ainda mais profundas que poucos têm coragem de discutir abertamente. Os jogos de validação. Como funciona a economia emocional moderna? Bem-vindo ao mercado mais cruel e sofisticado que já existiu, a economia da validação emocional. Aqui, sua autoestima é a moeda, sua atenção é o produto, e a maioria das pessoas está falida sem nem saber. Vamos começar com uma verdade que vai doer. Se você precisa de validação constante, você já perdeu o jogo antes mesmo de começar a jogar. E se você acha que não precisa de validação, você provavelmente está mentindo para si mesmo de forma espetacular. A genialidade diabólica da economia emocional moderna é que ela transformou necessidades humanas básicas, reconhecimento, aprovação, pertencimento, em commodities escassas. E como qualquer mercado, ela opera pela lei da oferta e demanda. Quanto mais você precisa, menos você recebe. Quanto menos você precisa, mais abundante ela se torna. Maquiavel observou que os homens são tão simples e tão prontos a obedecer às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Traduza isso para o contexto moderno. Aquele que demonstra necessidade emocional sempre encontrará quem explore essa necessidade. Aqui está como o jogo realmente funciona. Imagine que validação é uma moeda. Pessoas com alta autoestima são como milionários emocionais. Elas têm tanto dinheiro interno que podem ser generosas com elogios, atenção e reconhecimento sem se sentirem ameaçadas. Pessoas com baixa autoestima são como mendigos emocionais. Elas estão constantemente pedindo esmolas de aprovação. Agora, aqui está a parte cruel. Milionários emocionais são naturalmente atraídos por outros milionários emocionais. Eles reconhecem a abundância uns dos outros e criam relacionamentos baseados em troca mútua, não em necessidade desesperada. Mendigos emocionais, por outro lado, são evitados pelos milionários e acabam se relacionando com outros mendigos, criando relacionamentos tóxicos baseados em carência mútua. Mas espere, fica pior. Nossa cultura criou algo que eu chamo de inflação de validação. Antigamente, um elogio genuíno tinha peso real. Hoje,
Estamos tão saturados de likes, corações e validação superficial que precisamos de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. É literalmente vício em aprovação. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então, quando você sente irritação com alguém que está se exibindo ou buscando atenção, pergunte-se o que isso revela sobre suas próprias necessidades não atendidas. Aqui está um teste brutal de autoconhecimento. Observe suas reações quando alguém não responde suas mensagens imediatamente, quando seus posts nas redes sociais recebem menos engajamento que o normal, ou quando você não recebe o reconhecimento que esperava por algo que fez. Essas reações revelam o quão dependente você se tornou da validação externa. A ironia mais amarga é que as pessoas mais desesperadas por validação são as que menos a recebem. Por quê? Porque necessidade emocional é repulsiva em um nível primitivo. Nosso cérebro evolutivo interpreta carência como fraqueza e fraqueza como risco de sobrevivência. Vamos dissecar um padrão específico: o pescador de elogios. Essa pessoa faz comentários autodepreciativos esperando que outros a contradigam com elogios. Ah, estou tão feia hoje, esperando ouvir, que nada, você está linda. É uma estratégia tão transparente que causa constrangimento alheio, mas a pessoa continua usando porque ocasionalmente funciona. O problema é que elogios obtidos através de manipulação emocional não nutrem a alma. Eles são como junk food para a autoestima. Proporcionam um alívio temporário, mas deixam você mais faminto do que antes. Agora, aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Existe uma forma de jogar esse jogo de forma completamente diferente. Em vez de buscar validação, você pode se tornar uma fonte de validação genuína para outros, mas não da forma óbvia que você está pensando. A validação mais poderosa não é elogiar aparências ou conquistas superficiais. É reconhecer qualidades que a pessoa valoriza em si mesma, mas raramente recebe reconhecimento por elas. É ver e nomear aspectos da personalidade dela que são únicos e valiosos. Por exemplo, em vez de "você é muito bonita", experimente "eu admiro como você sempre encontra algo positivo para dizer sobre as pessoas, mesmo em situações difíceis". O primeiro é genérico e esquecível. O segundo demonstra que você realmente a observa e valoriza quem ela é, não apenas como ela parece. Mas aqui está o paradoxo final. Quando você se torna genuinamente generoso com validação autêntica, quando você desenvolve o hábito de ver e reconhecer o melhor nas pessoas, algo mágico acontece. Você para de precisar tanto de validação externa, porque está constantemente nutrindo a validação interna através do ato de valorizar outros. É como se você descobrisse que pode imprimir sua própria moeda emocional. Você sai da economia da escassez e entra na economia da abundância. E pessoas abundantes são magneticamente atraentes porque elas não drenam energia, elas multiplicam-na. A estratégia maquiavélica final é esta: torne-se tão rico emocionalmente que pode dar validação sem esperar nada em troca. Paradoxalmente, isso fará com que as pessoas queiram te dar ainda mais validação, porque você se tornou uma fonte rara de algo que todos necessitam, mas poucos sabem como oferecer genuinamente. A libertação do conhecimento, transformando consciência em poder pessoal. Chegamos ao momento mais perigoso desta jornada, o ponto onde conhecimento se transforma em responsabilidade. Porque agora que você viu por trás da cortina, não pode mais fingir que não sabe como o teatro realmente funciona. Aqui está a verdade mais incômoda de todas. A maioria das pessoas prefere viver na ilusão confortável de que relacionamentos são puramente baseados em química e destino, do que enfrentar a realidade de que são governados por dinâmicas psicológicas previsíveis. É mais romântico acreditar num acaso do que aceitar que existe um sistema operacional por trás das conexões humanas. Mas você não é mais a maioria das pessoas. Você agora possui algo que Maquiavel considerava mais valioso que ouro: conhecimento aplicável sobre a natureza humana.
A pergunta é: o que você vai fazer com esse poder? Primeiro, vamos destruir uma ilusão perigosa. Conhecer essas dinâmicas não te torna um manipulador. Manipulação implica usar conhecimento para explorar outros em benefício próprio, geralmente causando dano. O que estamos discutindo aqui é inteligência emocional aplicada. Usar compreensão psicológica para criar relacionamentos mais autênticos e satisfatórios para todas as partes envolvidas. A diferença é crucial. Um manipulador usa vulnerabilidade alheia como arma. Uma pessoa emocionalmente inteligente usa sua própria vulnerabilidade como ponte. Um manipulador cria dependência. Uma pessoa consciente cultiva interdependência saudável. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o desenvolvimento de uma personalidade integrada e autêntica. Mas ele também alertava que esse processo é perigoso, porque quanto mais você se conhece, mais responsabilidade você tem pelas suas escolhas e seus impactos nos outros. Aqui está seu primeiro desafio: resistir à tentação de usar esse conhecimento como uma arma de superioridade intelectual. É tentador olhar para as pessoas ao seu redor e pensar: ah, ela está fazendo aquele teste de disponibilidade emocional, ou ele está claramente buscando validação. Essa atitude te transformará em observador cínico da vida, ao invés de um participante engajado. O verdadeiro poder está em usar essa consciência para se tornar uma versão mais refinada de quem você já é. Não para se tornar uma pessoa diferente, mas para remover as camadas de condicionamento social que estão impedindo a sua autenticidade natural de emergir. Vamos ser práticos. Como você aplica tudo isso sem se tornar um sociopata calculista? Primeiro, desenvolva o que eu chamo de autenticidade consciente. Isso significa ser genuinamente você mesmo, mas com uma compreensão sofisticada de como as suas palavras e ações afetam outros. É a diferença entre ser brutalmente honesto, que geralmente é só crueldade disfarçada, e ser compassivamente direto. Segundo, use o conhecimento como um espelho, não como uma lupa. Quando você notar padrões nos outros, pergunte-se: onde eu faço isso também? Toda crítica é uma confissão disfarçada. Todo julgamento revela algo sobre quem julga. Terceiro, pratique o que Maquiavel chamaria de virtude, a capacidade de adaptar seu comportamento às circunstâncias sem perder sua essência moral. Isso significa saber quando ser vulnerável e quando ser forte, quando dar espaço e quando se aproximar, quando falar e quando escutar. Aqui é onde a filosofia encontra a psicologia prática. Relacionamentos saudáveis não são sobre encontrar alguém que complete você. São duas pessoas completas escolhendo criar algo maior juntas. Todo o conhecimento que discutimos serve a esse propósito maior. Quando você entende os jogos de validação, você pode escolher não jogá-los. Quando você reconhece os testes psicológicos, você pode respondê-los com integridade ao invés de reatividade. Quando você compreende as dinâmicas de poder, você pode usá-las para criar equilíbrio ao invés de dominação. Mas aqui está o paradoxo final, e talvez o mais importante. Quanto mais você domina essas dinâmicas, menos você precisa usá-las conscientemente. É como aprender a dirigir. No início, você pensa em cada movimento, mas eventualmente se torna instintivo. A maestria verdadeira é quando a técnica desaparece e só resta a arte. O objetivo não é se tornar um estrategista frio calculando cada movimento. O objetivo é se tornar tão confortável consigo mesmo, tão seguro do seu próprio valor, tão claro sobre seus limites e desejos, que naturalmente atrai pessoas compatíveis e repele aquelas que não são. Existe uma liberdade profunda em não precisar mais da aprovação de todos, em poder dizer não sem se sentir culpado, em poder ser vulnerável sem se sentir frágil, em poder estar sozinho sem se sentir solitário. Maquiavel escreveu: quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a ruína do que para a preservação. Aplicado aos relacionamentos, quem ignora como as pessoas realmente se comportam em favor de como deveriam se comportar, está destinado à decepção constante. Mas ele disse algo mais esperançoso: onde há grande amor, há sempre milagres. O conhecimento das dinâmicas humanas não mata o romance, ele o refina. Ele te ajuda a distinguir entre paixão baseada em fantasia e amor baseado em conhecimento real da outra pessoa.
Sua jornada a partir de agora não é se tornar perfeito, é se tornar consciente. Consciente dos seus padrões, consciente das suas necessidades, consciente de como você afeta outros e como outros afetam você. E talvez, justamente talvez, essa consciência te leve não apenas a relacionamentos melhores, mas a uma versão mais autêntica e poderosa de quem você sempre foi destinado a ser. O conhecimento é poder, mas a sabedoria é saber como usar esse poder com compaixão, integridade e propósito. Se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir esse vídeo. Você agora possui um mapa das dinâmicas psicológicas que governam as interações humanas, um mapa que a maioria das pessoas nunca verá. Se esse conteúdo abriu sua mente para realidades que você nunca havia considerado, se você está vendo padrões que sempre estiveram lá, mas nunca foram nomeados, então você precisa se inscrever no canal Refúgio da Alma. Aqui exploramos as profundidades da psicologia humana, da filosofia existencial e do autoconhecimento, de forma que poucos têm coragem de fazer. Ative as notificações porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios da natureza humana. E deixe um comentário contando qual insight mais impactou você. Sua perspectiva pode iluminar algo importante para outros que estão nesta mesma jornada de Avertar. Bem-vindo ao Refúgio da Alma. Aqui, a verdade não é confortável, mas é libertadora.